para mais uma atividade no guia de orientação e está na página 5, a atividade complementar de língua portuguesa. Faremos hoje uma atividade de ortografia, hoje dia 7 de julho de 2011. Então, faremos uma atividade sobre sujeito e predicado. Essa atividade está na página 8 e 9 do guia. Vamos lá? Para fazermos essa atividade, olha aí, ó, anexo 1 para o dia 7, que é hoje. Vamos falar um pouquinho sobre sujeito e predicado. Então, vejam, quando eu falo em sujeito, né? Primeiro, vamos ver sobre oração. A oração, ela é o quê? Uma palavra ou um grupo de palavras que transmite um pensamento. A oração é quando nós temos um verbo junto, né? Na frase. Então, vamos lá. Observe e leia com atenção. Olha esse exemplo, né? Samba tomou todo o leite. Então, para acharmos o sujeito, nós sempre temos que perguntar quem? Para a frase, para a oração, tá? Então, olha lá, ó. Samba tomou todo o leite. Quem tomou todo o leite? Tá? Samba. Então, samba é o sujeito da oração. E quando eu quero achar o predicado, eu sempre vou perguntar o que para o sujeito. Então, eu falo assim, o que samba fez? Ou o que fez samba? Samba fez o quê? Tomou todo o leite. Então, tomou todo o leite é o predicado. Então, vejam, o sujeito é aquilo ou aquele de quem se diz alguma coisa na frase. E o predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito da frase, certo? Então, vamos lá. Olha lá, aqui nós temos, né? Foi colocado o que é oração. Oração é uma palavra ou um grupo de palavras que transmite um pensamento. E o que é o sujeito? Sujeito é o termo da oração de quem ou do que se fala. É sobre ele que se faz uma afirmação na oração. Quando eu faço aquela pergunta, o que, né? O que é predicado, o que não? Quem, né? Quem ou do que se fala. O que é predicado? Predicado é aquilo que se diz do sujeito. Então, o que está acontecendo? O que está falando? Como identificar o sujeito e o predicado de uma frase? Então, como que nós vamos identificar? Sempre devemos fazer uma pergunta para o verbo. O que é o verbo? Lembram? O verbo é uma ação, é toda ação. Ela pode ser de natureza, pode ser... pode ser um estado e pode ser uma ação, um acontecimento, né? Um fato. Então, nós temos o fenômeno da natureza,
o estado ou uma ação, certo? Então, sempre vamos perguntar para o verbo. Logo, perguntar quem ou o que antes do verbo, tá? E para achar o predicado, perguntamos o que ao sujeito. Vamos entender? Olha o exemplo 1. A menina estava triste. Questione usando o verbo da oração. Quem estava? Então, olha aqui, ó. Estava é o verbo, tá? É estava. Então, é do verbo estar. Aí, pergunta, quem estava triste? Quem estava triste? A menina. Então, a menina é o sujeito da frase, é o sujeito da oração, certo? Vamos ao segundo exemplo. E aí, eu posso perguntar, cadê o predicado? A menina estava o quê? Olha o quê? A menina estava o quê? Estava triste. Então, estava triste é o predicado. O computador foi levado para o concerto. Qual é o verbo aqui? Foi, né? Foi. Quem foi levado? Quem? Olha a pergunta. Quem ou o que foi levado, né? Eu posso colocar o que foi levado para o concerto? O computador. Olha aqui, ó. O que, né? Para um objeto. Então, o que foi levado para o concerto? O computador. Então, o computador é o sujeito da frase. Agora, o computador foi o que ao sujeito, né? Então, vou perguntar ao sujeito. O que foi, o que o computador foi, né? Ou o que o computador foi o que foi levado para o concerto. Então, aí eu acho o predicado. Então, lembre-se que o predicado é aquilo que se diz do sujeito, tá? E o sujeito é de quem ou o que se fala sobre ele. Outro exemplo, todos os cidadãos têm direitos e deveres. Primeiro, identifique o sujeito, questionando com o verbo da frase. Então, quem tem direitos e deveres? Eu estou fazendo uma pergunta, né? Quem tem direitos e deveres? Todos os cidadãos. Então, eu achei o sujeito. É todos os cidadãos. Aí, para saber o predicado, eu vou selecionar a informação que é dada sobre o sujeito. O que está sendo falado sobre o sujeito? Ó, o que todos os cidadãos? Todos os cidadãos, o que? Ó, o que? Todos os cidadãos, o que? Têm direitos e deveres. Aí eu acho o predicado, certo? Então, ó, o que ou o que antes do verbo, certo? Fazer uma pergunta para o verbo, logo perguntar quem ou o que antes do verbo. Ó,
Antes do verbo, eu pergunto o quê, ó? Todos os cidadãos, o quê? Têm direitos e deveres. Quem, ó, quem tem direitos e deveres? Todos os cidadãos. Então, tá vendo que ele vem antes do verbo na pergunta? Certo? Olha aqui, ó. A menina estava triste. Quem estava triste? A menina. A menina, o que estava triste. Então, sempre antes do verbo. O computador foi levado para o concerto. Quem foi levado para o concerto? O computador. O computador, o que? Quando eu falo o que, eu vou achar o predicado. O computador, o que? Foi levado para o concerto. Aí eu acho predicado. Certo? Vamos então para a atividade. Ache o sujeito da frase. Siga o modelo. Então, o menino joga bola. Quem joga bola? Sujeito, o menino, né? Júlia chamou a mãe. Quem chamou a mãe? Sujeito, quem que chamou a mãe? Júlia. Então, Júlia é o sujeito. O William anda de skate. Quem anda de skate? Quem anda de skate? Quem anda de skate? O William. Então, o William é o sujeito. Aí a D. Quem pulou o muro? Quem pulou o muro? Foi quem? Pedro. Então, Pedro é o sujeito da oração, tá? Então, vejam que para achar o sujeito, eu pergunto quem, tá? E antes do verbo, ó. Esse é o verbo. Pular, andar, chamar, tá? Vamos então para a atividade da página 9. Circule os verbos e identifique o sujeito e o predicado de cada frase. Então, vamos lá. Vamos achar o verbo, então. Lembrando que o verbo é uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Então, ó, Carla recebeu os vendedores de livros. Então, ela recebeu. É uma ação, né? Ó. Então, recebeu é verbo. Então, é através desse verbo que eu vou perguntar, vou achar o sujeito e o predicado, certo? Para isso, eu vou sempre perguntar, quando eu quero achar o sujeito, eu pergunto quem? Para achar o predicado, eu pergunto o que, tá? Certo? Então, ó, quem? Vou querer achar o sujeito. Quem? Vou perguntar para o verbo. Recebeu os vendedores de livro? Quem recebeu os vendedores de livro? Isso, Carla. Então, Carla é o sujeito. Agora, eu quero achar o predicado. Eu achando o predicado, eu vou perguntar o que para o verbo. O que Carla recebeu, né? Carla, o que? Carla, o
que? Vou perguntar aqui para o sujeito. Carla, o que recebeu os vendedores de livros? Então, o predicado recebeu os vendedores de livros. Vamos para B. Marta e Fernando saíram bem cedo para trabalhar. Vamos achar o verbo. Olha lá, ó, o verbo sair, né? Ó, esse é o verbo. Então, vamos perguntar quem, ó, para achar o sujeito, quem saíram bem cedo para trabalhar? Marta e Fernando, né? Marta e Fernando. Marta e Fernando, o quê? O que Marta e Fernando saíram, né? Fizeram? Saíram bem cedo para trabalhar. Então, o que Marta e Fernando fizeram? Saíram bem cedo para trabalhar. Então, aqui é o predicado. Vocês estão percebendo que o predicado é tudo aquilo que vem depois do sujeito, tá? Por enquanto, tá? Por enquanto. Então, ó, o verbo sempre vai informar algo sobre o sujeito, tá? Então, tudo aquilo que se fala sobre o sujeito é o predicado. Então, ó, tá vendo que está falando tudo sobre o sujeito? Saíram bem cedo para trabalhar. Então, é o predicado, tá? C. As margaridas estão florescendo no jardim. Qual é o verbo aqui? É do verbo estar. As margaridas estão, até porque margaridas, né, são flores florescendo no jardim, né? Então, aqui nós temos o verbo. Vamos perguntar: o quem estão florescendo no jardim? Quem? Antes do verbo a gente faz a pergunta. Quem estão florescendo no jardim? As margaridas. Então, as margaridas é o sujeito. As margaridas estão o quê? Ou as margaridas o quê? O que as margaridas estão fazendo? Estão florescendo no jardim. Então, o predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. Estão florescendo no jardim. Certo? D. A televisão e o rádio transmitiram o jogo. Olha lá, a televisão e o rádio transmitiram, passaram o jogo, ó. Então, esse é o verbo. Então, vamos perguntar ao verbo. Quem transmitiram o jogo? Quem transmitiu o jogo? A televisão e o rádio.
Então, esse é um sujeito composto. Por quê? Nós temos dois sujeitos, ó, a televisão e o rádio. A televisão. Sujeito simples é quando eu tenho um só, por exemplo, a Margarida, tá? Aqui nós temos dois sujeitos, Marta e Fernando, tá? E aqui também a televisão e o rádio. Aqui nós temos sujeito composto, porque nós temos dois sujeitos, a televisão e o rádio. A televisão e o rádio, o quê? O que a televisão e o rádio fizeram? Transmitiram o jogo. Então, transmitiram o jogo é o predicado. Então, sempre relembrando que eu sempre pergunto quem para o sujeito e o que para achar o predicado. E papel e vidro são materiais recicláveis. Qual é o verbo? São, né? Ó. São. Papel e vidro são materiais recicláveis. Para achar o sujeito, eu pergunto quem? Quem são materiais recicláveis? Quem? Papel e vidro. Então, papel e vidro são sujeitos. Papel e vidro. Papel e vidro, agora eu quero achar o predicado. Para achar o predicado, eu vou perguntar o quê? Papel e vidro, o que são? Papel e vidro são o que? São materiais recicláveis. Então, eu acho o predicado. São materiais recicláveis. Certo? Então, é muito gostoso e muito fácil de saber, tá? Então, para achar o sujeito, nós perguntamos quem, tá? Logo pergunta quem. E para achar o predicado, eu pergunto o que ao sujeito, tá? Então, quem ou que para o verbo e o que eu vou perguntar ao sujeito, assim como aconteceu aqui. Carla recebeu os vendedores de livro. Quem recebeu os vendedores de livro? Então, eu pergunto quem para achar o sujeito. E Carla, o que recebeu? Né? O que Carla recebeu? Carla, estou perguntando para o sujeito e para achar o predicado. Então, o que Carla recebeu? Carla recebeu os vendedores de livro. Então, eu acho predicado. Muito gostoso, né? Facinho. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.